48. Copy System capítulo 471. Deixando Amazon Lily autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Nuble Notas. Vou ser sincero, clã. Para mim a obra acabou no capítulo 469. O maior ponto negativo nessa obra é que o protagonista ficou muito forte, rápido demais e a história foi muito corrida. Só para finalizar, eu vou tentar por ordem cronológica, colocar a idade atual do protagonista no início da obra: 5 anos. Começo da Segunda Grande Guerra Ninja: 11 anos. Momento que Shin deserta: 12 anos. Após a deserção do protagonista, se passam 3 anos de guerra, deixando ele com 15 anos. Logo após isso se passam 8 anos, deixando ele com 23 anos. Se eu não me engano, se passaram mais 2 anos de alguns eventos que eu não me lembro agora, deixando ele com 25 anos. Depois tivemos mais um avanço de tempo de 3 anos. Depois se passaram mais 3 anos, deixando o protagonista com 32 anos. Tivemos mais um avanço do tempo de 6 anos. Começando oficialmente a história de Naruto. Depois mais um avanço de tempo de 2 anos. Tivemos os eventos até a Quarta Guerra Ninja, que foi por volta de 1 ano. E por último, logo após o fim da Quarta Guerra Ninja, se passaram 3 anos, deixando o protagonista com 44 anos. Essa foi uma conta que fiz de cabeça. Provavelmente ela tem uma margem de erro de 2 a 3 anos. Meio mês se passou num piscar de olhos. Shin estava neste mundo há mais de 2 semanas e havia aprendido muito sobre o mundo de One Piece. Entretanto, Shin descobriu um problema frustrante. Ele não conseguia levar as mulheres do espaço do sistema com ele. Ele podia entrar e sair livremente, mas não podia levar Kuzina e os outros com ele. Sistema: o que está acontecendo, mestre? Não é possível neste momento. Talvez depois da próxima atualização do sistema, respondeu o sistema. Então por que você não me disse isso antes? Shin perguntou, irritado. Por que você não perguntou, mestre? Ponto. Tudo bem, o sistema era meio cabeça dura. Se ele não perguntasse, o sistema não explicaria. Shin entrou no espaço do sistema e explicou a situação para Kuzina, Mikoto e os outros, que prontamente o repreenderam. Lembre-se de nos visitar com frequência. Se ousar esquecer, terá que lidar com meus punhos, ameaçou Kuzina, sacudindo o punho para Shin. Eu virei todas as noites, Shin assentiu. Ele teria vindo mesmo sem a ajuda deles. Afinal, quem não gostaria de dormir com mulheres bonitas? Saindo do espaço do sistema, Shin viu que o céu já estava claro. Ele saiu do palácio. Sim, ele estava atualmente morando no palácio do Reino do Lírio Amazona. Shin, você acordou. Apresse-se e me conte mais histórias sobre o mundo lá fora. Uma garotinha viu Shin, com os olhos brilhando, e pulou até ele. Hancock, você está tão ansioso para ver o mundo lá fora? Não é tão maravilhoso quanto você pensa, disse Shin para Hancock, que estava grudado nele, com um suspiro. Boa Hancock, a futura imperatriz de Amazon Lily, uma das 7 senhoras da Guerra do Mar e capitã dos piratas Kuja, era atualmente apenas uma garotinha. Hancock tinha menos de 10 anos agora. No meio mês em que Shin estivera ali, eles se tornaram bastante familiares. Hancock estava muito curiosa sobre o mundo fora da Amazon Lily. Àquela altura, ela não sabia o quão perigoso o mundo exterior realmente era. É realmente tão perigoso? Hancock olhou para Shin com olhos inocentes, com uma pitada de dúvida neles. É claro. O mundo lá fora está cheio de traficantes de pessoas, especializados em sequestrar garotinhas fofas como você. Shin se agachou e beliscou a bochecha de Hancock. Ele não estava tentando assustar Hancock, mas sim acordá-la, para que ela não fosse capturada por traficantes de pessoas, como na história original. Aos 12 anos, Hancock e suas 2 irmãs foram capturadas por traficantes de pessoas e se tornaram escravas dos dragões celestiais. Só 4 anos depois elas foram resgatadas por Fizet Gear. Ei, eu sei que você está tentando me assustar, Shin. Não vou cair nessa. Hancock não acreditou nas palavras de Shin. Tendo vivido na Amazon Lily a vida toda, ela estava extremamente entediada e ansiosa para ver o mundo exterior. Não estou tentando te assustar. Você acha que o mundo lá fora é algum tipo de paraíso? Shin disse a Hancock, exasperado. O caos do mundo pirata era incontáveis vezes maior que o do mundo de Naruto.
Embora o mundo de Naruto tivesse guerras constantes, havia um senso de ordem. O mundo de One Piece era diferente. Estava cheio de piratas sem lei. Alguns piratas partiram em busca de seus sonhos e não eram inerentemente malignos, mas eram uma pequena minoria. A maioria dos piratas eram vilões implacáveis. Então, Shin-Yi, você está indo embora. O sorriso de Hancock desapareceu, seu rosto delicado ficou sombrio. Você o viu ontem? Hancock mostrou a língua timidamente. Isso mesmo. Pretendo sair da Amazon Lily. No último meio mês, Shin aprendeu aqui de armamento e aqui de observação. Shin não tinha certeza sobre sua maestria neles. Mas seu aqui de armamento e aqui de observação definitivamente não eram fracos. Afinal, sua própria força já era imensa. Dominar o aqui de armamento e o aqui de observação ao mais alto nível era uma questão simples para ele. Vale ressaltar que Shin não conseguiu aprender esses dois tipos de aqui no início. Mais tarde, ele usou duas cartas de replicação avançada para copiá-los dos guerreiros cujos os treinou ele mesmo. Cartas de replicação comuns não conseguiam copiar aqui, então ele teve que usar cartas de replicação avançadas. Ele não sabia se o aqui do conquistador poderia ser copiado com uma carta de replicação avançada. Se não, Shin não desperdiçaria uma carta de replicação divina para copiá-lo. O motivo era que não valia a pena. Embora o aqui do conquistador fosse raro, Shin não achava que fosse tão forte. Era uma habilidade de nível divino para eliminar os fracos. A Shinra Tensei também podia eliminar os pequenos peixes. Um único Super Shinra Tensei podia aniquilar uma ilha, e lá estava o Tengai Shinsei, que invocava um meteoro gigante. Isso poderia arrasar não apenas os pequenos peixes, mas também o quartel-general da marinha. Shin-Yi, você pode me levar com você quando for embora? Hancock perguntou a Shin em voz baixa. Ela não queria falar muito alto, com medo de que o ancião Neon ouvisse. Assim, sua chance de sair teria acabado. Levar você? Não. Shin olhou para Hancock e então a recusou impiedosamente. Shin-Yi, você vai se sentir tão sozinho no mar. Se eu estiver com você, posso conversar e bater papo. Hancock agarrou seu braço de Shin com pena. A aparência atual de Hancock era bastante bonita. Embora ela ainda não tivesse comido a fruta do amor, a própria Hancock era muito bonita. A fruta do amor apenas realçava seu charme, não conseguia embelezar ninguém. A fruta suave era a que embelezava alguém. O ancião Neon definitivamente não deixará você sair. Tudo bem. Podemos sair escondidos. Não se preocupe, o ancião Neon nunca vai saber. Hancock cerrou os punhos, confiante. Suspiro, Fini, eu posso te levar para sair, mas você tem que ser obediente. Senão, eu te mando de volta. Shin pensou por um momento. O mundo de One Piece era basicamente mar, era difícil ver as pessoas. Então, levar Hancock junto poderia aliviar seu tédio. Que ótimo. Vamos agora. Temos que tomar cuidado para não sermos descobertos pela anciã Neon. Senão, ela definitivamente não vai me deixar sair. Hancock ficou tão animada que quase pulou em Shin e o abraçou. Vamos então. Shin riu baixinho, dando um tapinha na cabecinha de Hancock. Levar aquela garotinha chamativa não era ruim, então ele não recusou mais. Quanto à possibilidade de o ancião Neon ficar furioso depois que ele levasse Hancock para passear, isso não tinha nada a ver com Shin. Ele também estava ansioso para deixar a Amazon Lily. Se não fosse por coletar informações sobre este mundo ultimamente, Shin já teria ido embora há muito tempo. Mas a Amazon Lily não tinha muitas informações sobre o mundo exterior. Afinal, a Amazon Lily era relativamente isolada. A única informação que tinham foi trazida pelos piratas cuja quando partiram para o mar. Copy System capítulo 472, Alvo Este Blue, o ar nós podemos voar. Hancock estava muito animada, flutuando no ar com Shin. Inicialmente, ela queria sugerir que Shin encontrasse uma nave, mas não esperava que pudessem voar diretamente. O que há de tão surpreendente nisso? Shin ficou um pouco sem palavras. Hancock ainda era muito jovem e sua visão de mundo era bastante superficial. No mundo de Naruto, pouquíssimas pessoas conseguiam voar. Mas no mundo de One Piece, isso era muito mais comum. Por exemplo, a técnica Geppo, dos 6 poderes, permitia andar no ar e ascender ao céu. Claro,
Geppo não poderia ser sustentado por muito tempo, pois consumia muita energia. Nem mesmo o herói da marinha Garp conseguia usá-lo por longos períodos. Vamos nos perder? Hancock perguntou a Shin. Sem uma postura de tronco, era fácil se perder no mar e não conseguir encontrar uma ilha. Embora Hancock fosse jovem, ela sabia dessas coisas. O ancião Neon provavelmente a treinou desde pequena, então Hancock era bastante experiente. Não vamos nos perder. Não se preocupe. Já que decidi partir, vim preparado, disse Shin com uma risadinha para um Hancock preocupado. Ah, então está bom. Embora conhecesse Shin há apenas meio mês, Hancock confiava nele completamente. Talvez a aparência de Shin tenha facilitado a confiança das meninas nele. Shin e Hancock foram embora, e a anciã Neon, da Amazon Lily, rugia. Ela já havia descoberto que Hancock e Shin tinham ido embora. Hancock e Shin deixaram um bilhete quando partiram, e o ancião Neon o viu, sabendo que Hancock havia deixado a Amazon Lily com Shin. Espero que nada aconteça com Hancock. O rosto da anciã Neon estava cheio de preocupação. Ela imediatamente enviou os piratas Kuja para procurar qualquer vestígio de Hancock. Sobrevoando o cinturão da calma, Shin olhou para as enormes criaturas nadando no mar abaixo, os reis do mar. Os reis do mar eram criaturas excepcionalmente grandes que viviam nos oceanos do mundo de One Piece, sendo os maiores até maiores que ilhas. O cinturão da calma era seu ninho. A maioria das pessoas nem sonharia entrar nesta área. O navio dos piratas Kuja conseguiu passar porque sua embarcação era puxada por poderosos reis dos mares. Ter reis do mar para intimidar os seus era o que garantia sua segurança. Navios de guerra da marinha, com kairosek incrustados em seus cascos, também podiam navegar pelo Kaum Belt. Mas para outros navios piratas, esta era uma zona proibida. Entrar ali era essencialmente uma sentença de morte. Não há muito para ver. Vamos sair daqui rápido, disse Shin Hancock. Milímetros. Hancock assentiu. Lá embaixo, só havia água do mar sem fim, nada mais. Era bem chato. A visão de Hancock certamente não podia ser comparada à de Shin, então ela não conseguia ver os reis dos mares nadando nas profundezas. Shin e, para onde estamos indo? Temos um destino? Perguntou Hancock a Shin. Claro que temos um destino. Vamos para o East Blue. O alvo de Shin era Oara no East Blue. Naquela época, Oara ainda não havia sido destruída. Se Oara tivesse sido destruída, ele teria ouvido a notícia até mesmo na Amazon Lily. Embora a Amazon Lily fosse isolada, este mundo tinha Neoscou, criaturas que podiam entregar notícias para qualquer canto do globo. Um booster call lançado pelos fuzileiros navais certamente sairia nos jornais. Como ele não tinha ouvido nenhuma notícia desse tipo, significava que Oara ainda não havia sido destruída, e, como Oara não havia sido destruída, ele iria dar uma olhada. Oara era uma terra sagrada da arqueologia, talvez houvesse muitos segredos lá, um grupo de estudiosos decifrando os poneglyphs. Ele não sabia se eles os haviam decifrado. Talvez tivessem descoberto algo, e foi por isso que o governo mundial lançou um chamado booster. Shin estava um tanto curioso sobre os poneglyphs. Claro, seu objetivo desta vez não eram os poneglyphs, mas sim conhecer as potências deste mundo. O booster call envolveu a Kainu e a Okiji. Não, eles ainda não tinham esses títulos. Naquela época, eles ainda eram vice-almirantes, ainda não almirantes. Ir para um East Blue. Parece muito longe, certo? Disse Hancock, inclinando sua cabecinha. Isso mesmo. O East Blue é muito longe. Shin pensou por um momento. Para chegar ao East Blue, ele poderia ir até Reverse Mountain e entrar por lá, ou seguir para o Novo Mundo e cruzar o Calm Belt até o East Blue. Considerando ambas as rotas, Shin sentiu que chegar ao Novo Mundo era mais perto. Shin não precisava passar pela Ilha dos Homens-Peixe para chegar ao Novo Mundo. Ele poderia simplesmente sobrevoar a Terra Santa de Marigeoise. Se alguém tivesse algum problema com isso, Shin estava mais do que pronto para lidar com eles. Este mundo definitivamente não teria ninguém mais forte que ele. Em termos de força de combate, os lutadores de alto nível do mundo Naruto eram definitivamente mais fortes que aqueles do mundo One Piece. O nível mais alto em Naruto era o nível dos 6 caminhos, e Barba Branca, o homem mais forte do mundo de One Piece, definitivamente não tinha força de combate do nível dos 6 caminhos.
No máximo, ele provavelmente estava no nível de Azirama Senju. Isso era apenas especulação do próprio Shin. Ele nunca tinha visto Barba Branca pessoalmente, então não tinha certeza. Se fosse pelo número de lutadores, o mundo de One Piece definitivamente tinha mais do que o mundo de Naruto. Pouco tempo depois, Shin deixou o cinturão da calma. Sua velocidade de voo era naturalmente bastante rápida. Tem um navio pirata lá na frente. Vamos roubá-lo. Pouco depois de deixar o Calm Belt, Shin avistou dezenas de navios piratas e imediatamente disse a Hancock. Tudo bem, tudo bem. Hancock estava bastante animada, seu rostinho corando de alegria. Num piscar de olhos, Shin chegou ao maior dos navios piratas. Seu olhar pousou num homem careca coberto de cicatrizes no convés. Garoto, quem é você? Pousando no meu navio sem ser convidado. Está cansado de viver. Você é o capitão deste navio pirata. Shin sorriu para o careca. Embora o homem fosse careca, Shin não estava com medo. Afinal, ele não era Saitama. Mate-o. Lobo Sangrento olhou para Shin com olhos assassinos e ordenou aos seus subordinados. Shin e você consegue lidar com eles? Hancock de repente ficou nervosa, suas pequenas mãos agarrando firmemente as roupas de Shin. Ela estava animada antes, mas ao ver esses piratas ferozes, Hancock ficou com medo novamente. Apenas alguns pequenos peixes. Shin girou o pulso e várias shurikens voaram. Os piratas que se moveram para atacar Shin encontraram uma fina linha de sangue no pescoço. Uma dúzia de homens caiu no convés, suas vidas se esvaindo lentamente. O capitão pirata, Lobo Sangrento, que antes não se mostrara preocupado, estreitou os olhos e tornou-se cauteloso. Não é de se espantar que você tenha tido a coragem de entrar no meu navio. Você é forte. Interessado em se juntar aos meus piratas Lobo Sangrento. Lobo Sangrento não atacou, mas convidou Shin. Claramente, Lobo Sangrento ficou impressionado com a força de Shin. E como ele havia voado antes, devia ter uma Akuma no Mi. Não era o Novo Mundo, era a Grand Line. Embora houvesse muitos usuários de Akuma no Mi, não eram tantos assim. Entrar para sua tripulação pirata. Um lixo como você. Qual é a sua recompensa? Shin olhou para ele com desdém e perguntou. Olhando para o olhar de desprezo de Shin, o rosto de Bloodwolf escureceu. Copy System Capítulo 473. A pequena fã. Hancock sou um grande pirata com uma recompensa de 130 milhões de berris. Ser convidado para se juntar à minha tripulação pirata é uma honra para você. Lobo Sangrento encarou Shin com fúria, seu corpo exalando uma forte intenção assassina. Então, apenas um pedaço de lixo com uma recompensa de mais de 100 milhões, e você se considera um grande pirata? Shin olhou para ele com diversão. Essa recompensa na primeira metade da Grand Line realmente fez de alguém um grande pirata famoso. Mas no Novo Mundo, não era nada. Embora ainda não houvesse 4 imperadores, a situação no Novo Mundo era ainda mais caótica, com ainda mais piratas poderosos. Morrer. Lobo Sangrento rugiu, seus olhos ficaram vermelhos como sangue e seu corpo se transformou em lobisomem. Um usuário de Akuma no Mi Zoan. Shin menosprezava os usuários de Zoan Akuma no Mi. A menos que fosse uma Zoan mítica, a história era outra. As frutas do diabo Zoan míticas eram ainda mais raras que as frutas do diabo Logia. Havia apenas algumas em todo o mundo de One Piece, mas as frutas do diabo Zoan comuns eram bastante comuns, e a maioria delas era completamente inútil. Embora se dissesse que não existiam frutas do diabo inúteis, apenas usuários inúteis, isso era só conversa. Levar isso a sério seria tolice. Esse tipo de Akuma no Mi Zoan comum realmente não tinha muito potencial. Mesmo se desenvolvida até o seu despertar, sua força final ainda seria limitada. Vamos testar meu Haki de armamento em você. Shin cerrou o punho, o braço envolto em uma substância negra. O Haki do armamento aumentava tanto a defesa quanto o poder de ataque, podendo até atingir usuários da Akuma no Mi Logia. Os usuários de Logia, que eram praticamente invencíveis na primeira metade da Grand Line dos 4 mares, não podiam confiar tanto em suas habilidades no Novo Mundo. Imbuindo seu punho com Haki de armamento, Shin deu um soco em direção ao oponente, seu punho perfurando diretamente o corpo do oponente. Boou! Quanto a esquivar, se ele conseguisse desviar do soco de Shin,
Sua recompensa não seria apenas 130 milhões de berris. Traço. Suspiro. Não testei nada de verdade. Shin balançou a cabeça, decepcionado. Honestamente, quer ele usasse o Haki do armamento ou não, o resultado teria sido o mesmo. Porque diante de Shin, o oponente era frágil como papel. Se eu tiver tempo, irei encontrar o Barba Branca. Será que ele consegue aguentar um dos meus socos? Shin disse suavemente. Barba Branca definitivamente não consegue resistir ao soco de Shin Li. Hancock disse a Shin. Shin achou isso bastante engraçado. Ele beliscou o nariz de Hancock e perguntou, você ao menos sabe quem é Barba Branca? Eu não, mas sei que ele não é tão forte quanto você, Shin Li, disse Hancock, olhando para Shin com admiração. Shin deu de ombros. Ele não tinha feito nada, mas Hancock já o admirava muito. Mas essa sensação era muito boa. Você não está com medo ao ver esses cadáveres? Shin perguntou a Hancock. No começo eu estava, mas quando abracei Shin Li, não fiquei nem um pouco assustado. Hancock se sentiu muito sério. Ponto. Eu não sabia que tinha esse efeito. Shin acariciou o cabelo macio de Hancock. Quanto mais acariciava, melhor a sensação. Traço. Vocês estão todos tentando fugir? Shin olhou para os outros piratas, que pareciam prestes a pular do navio e fugir. Não. De jeito nenhum. Ao ouvir Shin falar, todos os piratas se ajoelharam, olhando para Shin com terror. Eles sabiam que seu capitão, Lobo Sangrento, era incrivelmente forte. Se aquele jovem conseguia matá-lo com um único soco, que chance eles tinham? Bom. Shin olhou para os outros navios. Deixar este era o suficiente. Quanto aos outros, todos poderiam afundar no fundo do mar. Quando o pensamento surgiu na mente de Shin, as outras dezenas de navios afundaram de repente no fundo do mar, como se algo no mar os tivesse arrastado para baixo. Foi apenas uma simples aplicação do poder gravitacional de Shin, mas o efeito foi bastante impressionante. Dezenas de navios afundaram em um instante. Traço. Agora, você navegará neste navio até o arquipélago de Sabaody. Nada de gracinhas, ou farei você ter uma morte miserável. Shin os ameaçou. A ameaça foi muito eficaz. Além disso, Shin tinha acabado de afundar dezenas de navios piratas. Claro, eles estavam apavorados. Mas o lobo sangrento que Shin acabara de matar tinha uma presença bastante grande. Uma frota de dezenas de navios. Provavelmente não havia muitos na Grand Line. Algumas tripulações piratas valorizavam membros de elite, não uma multidão de plebeus. Por exemplo, os piratas ruivos não tinham muitos tripulantes. Naquele momento, Shanks, o ruivo, provavelmente tinha apenas 17 ou 18 anos. Ele provavelmente tinha acabado de fundar os piratas ruivos e estava recrutando tripulantes para zarpar. Traço. Shin e Hancock sentaram-se no convés, enquanto os piratas, apavorados com Shin, foram zarpar. Ninguém ousou ter más intenções. Só um tolo pensaria que eles conseguiriam escapar impunes. Agora mesmo, um cara que tentou pular no mar foi morto instantaneamente por uma shuriken que surgiu do nada. Shin Yi, por que você está fazendo com que eles nos levem para o arquipélago de Sabaody? Hancock perguntou a Shin, confuso. Porque não sei como chegar ao arquipélago de Sabaody. Shin não estava familiarizado com o mundo de One Piece. É claro, ele não sabia a direção do arquipélago de Sabaody. Mas Shin Yi, você não disse que íamos para o East Blue. Porque estamos indo para o arquipélago de Sabaody. Reuniremos algumas informações em Sabaody, depois cruzaremos a linha vermelha para o Novo Mundo e, do Novo Mundo, iremos para o East Blue. Isso parece tão complicado. Hancock sentiu que a jornada seria muito longa. Mas com Shin, ela se sentia muito à vontade. A propósito, Hancock, você já tem 10 anos. Você deveria começar um treinamento simples, disse Shin a Hancock. Neste mar, se você quisesse fazer o que quisesse, você teria que ter força suficiente. E Hancock, esta garotinha, era claramente fraca. Tudo bem, Shin Li. Hancock olhou para Shin com olhos expectantes. Traço. O treinamento de chakra era impossível. Shin só conseguia guiar Hancock no taijutsu. Este mundo era diferente, não havia árvore divina. Hancock não conseguia treinar chakra. Assim como Shin não conseguia treinar aqui antes.
Porque aqui era um sistema de treinamento único no mundo de One Piece. Ele só conseguiu treiná-lo após usar uma carta de replicação. Ao observar Hancock treinando o Taijutsu, Shin não pôde deixar de se maravilhar. As pessoas deste mundo tinham físicos incríveis, muito mais fortes que os ninjas do mundo de Naruto. Sob a orientação de Shin, Hancock melhorou lentamente, embora seu progresso não tenha sido significativo. Era normal, treinar Taijutsu não era algo que se conquistava da noite para o dia. Levava muito tempo. 3 a 5 anos talvez nem trouxessem muito resultado. Os maiores nomes do esporte treinaram Taijutsu por mais de uma década. Copy System capítulo 474, Arquipélago de Sabaody. Então este é o Arquipélago de Sabaody. Shin olhou para Sabaody. Mesmo sabendo como era, vê-lo agora ainda o impressionava. O arquipélago de Sabaody era composto por diversas árvores gigantes. Sua característica mais marcante era a resina natural especial secretada pelas raízes do manguezal Yarukiman devido à respiração. A resina, expandindo-se com o ar, formou bolhas que flutuavam no céu, razão pela qual também era chamado de arquipélago das bolhas de sabão. Havia carros-bolha, rodas gigantes-bolha e edifícios construídos sobre bolhas, tudo parte da cultura das bolhas. Todo o arquipélago era composto por 79 árvores, cada uma com sua própria cidade e instalações. Shin estava atualmente na área 13. Ele já havia enviado o navio pirata que os levou embora, poupando suas vidas. As áreas 1 a 29 eram basicamente pontos de encontro de piratas, uma zona sem lei. Isso também era tacitamente permitido pelos fuzileiros navais, ou melhor, pelo governo mundial. Era um ponto intermediário para os piratas que se dirigiam ao novo mundo via Ilha dos Homens-Peixe. Shin e essas pessoas parecem tão assustadoras. Hancock segurou a mão de Shin com força. Não tenha medo, Shin confortou Hancock. A atual Hancock ainda era jovem, não a imperatriz dominadora que se tornaria. Enquanto caminhavam, Shin sentiu inúmeros olhares maliciosos. Aqueles piratas não eram boas pessoas. Sengoku chamá-los de escória do mar não estava errado. Não gosto que me encarem. Desapareça se não quiser morrer. As palavras frias de Shin ecoaram pela rua. Ele estava muito descontente com os olhares maliciosos daquelas pessoas. Garoto, o que você disse? Diga de novo se tiver coragem. Um gigante de 3 metros de altura se levantou, encarando Shin ferozmente. Isso fez com que Shin percebesse que estava sendo visto como um alvo fácil. Shin zombou friamente. No mundo de Naruto, até os Kage das 5 grandes vilas eram dóceis diante dele. Agora, um bando de Zés ninguém tinha coragem de confrontá-lo. Menor Shinra Tensei. Maior. Com um único Shinra Tensei, a rua inteira foi limpa. Inúmeros piratas morreram tragicamente. Vocês mesmos causaram isso. Shin certamente não teria piedade. Eram todos assassinos. A maioria dos piratas já havia tirado dúvidas. Luffy era uma exceção. Ele havia lutado contra muitos inimigos, mas nunca havia matado ninguém. Isso vai me dar fama. Esses palhaços não vão mais me incomodar. Shin achava que ser discreto não era viável. Às vezes, quanto mais discreto você fosse, mais problemas atrairia. Então, ele usou esses piratas como exemplo. Shin é tão forte. Os olhos de Hancock brilharam quando ela olhou para Shin. Hancock, você também tem que trabalhar duro para ficar mais forte, disse Shin suavemente para Hancock. Com certeza vou trabalhar duro no futuro. Hancock assentiu com firmeza. A partir desse momento, Hancock estabeleceu uma meta para si mesma, tornar-se forte e proteger Shin. Shin não sabia que havia despertado a determinação de Hancock em treinar. Quando uma pessoa tem um objetivo, ela se esforça ainda mais. De repente. Ei, você destruiu meu bar. Como vai me compensar? Uma mulher segurando um cigarro se aproximou furiosa, com os olhos cheios de raiva enquanto olhava para Shin. Atrás dela estava um homem na casa dos 50. Eles eram os sobreviventes daquela área. Compensar? Não tenho dinheiro. Que tal eu capturar vocês dois, entregá-los aos fuzileiros navais e usar a recompensa para compensar vocês? Shin perguntou a eles, divertido. Silver Haleg e Shakuyaku, do Ripple Bar. Shin tinha vindo aqui especificamente para encontrá-los. Para ser mais preciso, ele veio procurar Shakuyaku. Shakuyaku era uma informante.
Shin sentiu que poderia obter as informações que queria dela. Um brilho frio brilhou nos olhos de Rayleigh. Ele ficou desconfiado de Shin. Quem é esse jovem? Quando Shin usou o Shinra Tensei anteriormente, Rayleigh e Shakuyaku não conseguiram se esquivar. Foi Rayleigh quem bloqueou a força repulsiva do Shinra Tensei, salvando Shakuyaku no processo. Você sabe quem eu sou? Rayleigh, usando chinelos sem se importar com nada no mundo, caminhou até a Shin. Olhando nos olhos de Shin, ele sentiu que sua identidade já havia sido descoberta. Claro. O famoso Rei das Trevas Rayleigh. Se eu denunciar sua localização aos fuzileiros navais, posso ganhar muito dinheiro, certo? Shin olhou para Rayleigh, querendo ver sua reação. Isso era diferente de mais de 20 anos depois, no início da história. Naquela época, os fuzileiros navais podiam fazer vista grossa para Rayleigh. Mas agora, haviam se passado apenas 2 anos desde a execução de Roger. Rayleigh ainda era uma ameaça para os fuzileiros navais. O Rayleigh de mais de 20 anos depois ainda tinha a habilidade de lutar contra um almirante da marinha. Agora, a força de Rayleigh estava no auge. Ele podia até mesmo recuar ileso de uma luta com Barba Branca. Rayleigh encarou Shin e finalmente se moveu. Sua velocidade era como a de um fantasma enquanto se aproximava de Shin, com o punho envolto em haki de armamento, golpeando em sua direção. Bam! Com a mesma rapidez com que Rayleigh avançou, ele foi arremessado para trás. Seu corpo deslizou pelo chão, criando uma trincheira, e ele foi soterrado por uma pilha de escombros. Não tenha medo. Não quero lhe fazer mal. Shin olhou para o cauteloso Shakuyaku e disse com uma risadinha. E esta é a prova. Se eu fizesse isso, vocês dois já estariam mortos. Shin apontou para Rayleigh, que lutava, e disse para Shakuyaku. Então qual é o seu propósito? Shakuyaku foi até Rayleigh e o ajudou a se levantar. Rayleigh olhou para Shin com extrema cautela. Ele não tinha visto como Shin havia atacado antes. Apenas sentiu uma dor no corpo e foi arremessado para longe. Os ferimentos não eram graves. Shin se conteve. Ele só deixou alguns ferimentos leves. Afinal, ele não guardava rancor de Rayleigh, nem queria matá-lo. Vim pedir algumas informações. Só isso. Shin deu de ombros e disse. Ele foi procurar Shakuyaku para perguntar sobre os movimentos dos fuzileiros navais, para ver se eles já tinham começado a executar o Booster Call. Só isso? Shakuyaku não acreditou muito nisso e franziu a testa. Shaki, eu acredito nele, disse Rayleigh a Shakuyaku. Alguém tão forte não precisava mentir para eles. Copie System capítulo 475. Chegado em Wara eles encontraram um lugar aleatório para sentar e conversar. O olhar de Rayleigh se voltava para Shin, com a testa franzida, pensativo. Ele e Roger viajaram pelo mundo, mas ela nunca tinha ouvido falar de alguém chamado Shin Uzumaki. O nome em ser estranho, quase como se fosse de Wano. Um indivíduo poderoso surgindo do nada, era inacreditável para Rayleigh. Ele ainda não tinha certeza da força de Shin. Embora não tivesse dado tudo de si antes, nem sequer vira Shin fazer um movimento. Isso significava que, mesmo que ele tivesse lutado seriamente, provavelmente não seria páreo para ele. Mais forte que ele. Rayleigh realmente não sabia quem mais no mundo poderia superá-lo. Ele se considerava o auge da força, e estava certo. Mesmo 20 anos depois, Rayleigh, aos 70 e poucos anos, ainda manteria seu lugar entre os mais fortes do mundo. Traço. Que informação você quer? Shaki perguntou a Shin. Informações sobre os fuzileiros navais. Eles fizeram alguma movimentação importante recentemente. Shin tamborilou os dedos na mesa, perguntando a Shaki. Ao ouvir Shin perguntar sobre os fuzileiros navais, Shaki franziu a testa ligeiramente, depois relaxou um pouco. Parecia que Shin Uzumaki não estava com os fuzileiros navais. Eles fizeram uma mudança significativa. Os vice-almirantes Sakazuki e Kuzan foram para o Novo Mundo, junto com outros vice-almirantes, Momonga, Strawberry e Yamakaji. Shaki assentiu e disse para Shin. Momonga, Strawberry e Yamakaji não eram nada de especial, apenas vice-almirantes comuns. Mas Sakazuki e Kuzan eram diferentes. Embora agora fossem vice-almirantes, era inevitável que se tornassem almirantes. Você sabe o que eles estão fazendo no Novo Mundo? Shin perguntou novamente a Shaki. Não sei. Não consigo me inteirar de assuntos internos da Marinha.
Shaki balançou a cabeça. Embora fosse uma informante, não era possível que ela soubesse de tudo. Há quanto tempo eles estão no Novo Mundo? Essa foi a pergunta final de Shin. Eles não estão no Novo Mundo há muito tempo. Provavelmente passaram pela Terra Santa de Marie-Geoise há cerca de 3 dias e depois desapareceram com 10 navios de guerra. Seu destino é desconhecido. Isso era tudo que Shaki sabia. Shin assentiu. 3 dias. Ele se perguntou se conseguiria alcançá-los. Dependia da velocidade dos fuzileiros. A viagem foi bem longa, mas se os fuzileiros navais viajassem a toda velocidade, não demoraria muito para chegar ao West Blue. Dê-me uma pose eterna para Wara, disse Shin para Shaki. Depois de receber a pose eterna para Wara, Shin foi embora. Ele não tinha intenção de ficar ali. Naquele momento, o sistema lhe dera uma missão: salvar Robin e sua mãe. Embora não houvesse penalidade por falha, a recompensa era uma carta de replicação divina. A missão não era difícil. Contanto que ele chegasse a tempo, a carta de replicação divina era praticamente um brinde. Shin, é claro, a queria. Depois que Shin e Hancock saíram, Shiki olhou para Rayleigh. Parece que ele está indo para Wara. Gostaria de saber por que ele está indo para lá. Eu também não sei. Talvez os fuzileiros navais também estejam indo para Wara. Wara está em apuros desta vez, disse Rayleigh, balançando a cabeça levemente. Pelas perguntas de Shin, ele já havia deduzido que os fuzileiros navais que se dirigiam ao Novo Mundo tinham Wara como alvo. Shin Uzumaki iria ajudar Wara por outros motivos? Rayleigh, por mais inteligente que fosse, não conseguia adivinhar. No entanto, Rayleigh conseguia adivinhar o motivo do ataque dos fuzileiros navais Wara. Provavelmente era a intenção do governo mundial. Às vezes, saber demais não é uma coisa boa. Num piscar de olhos, Shin e Hancock cruzaram a linha vermelha, passando pelo ponto mais alto, a Terra Santa de Marie-Geoise. Os 5 anciões não tinham ideia de que alguém havia passado por cima deles. Como Shin estava com pressa, ele usou Yomotsu Irazaka para viajar. Naturalmente, eles não conseguiram detectar a presença de Shin. Com a postura eterna, Shin não tinha medo de não encontrar a localização de Wara. Como você se sente? Shin perguntou a Hancock. Não sinto nada, disse Hancock a Shin, inexpressivo. Shin estava com medo de que Hancock não conseguisse se adaptar, mas vendo que ela estava bem, ele relaxou. Usando Yomotsu Irazaka, Shin viajou rapidamente. Quando chegou a Wara, os fuzileiros navais ainda nem haviam chegado. Mas ele estimou que, mesmo que não tivessem chegado a Wara, estavam perto. Não demoraria muito para que os 10 navios de guerra do Buster Call chegassem ali para dar ao Wara um batismo de fogo. Shin e, por que estamos aqui? Hancock perguntou estranhamente a Shin. Só para salvar 2 pessoas, disse Shin com uma risada leve para Hancock. Robin estava na ilha agora, mas Shin não tinha pressa. Ele teve que esperar pela mãe de Robin, Nico ouvia. A missão do sistema era salvar mãe e filha. Shin não podia salvar apenas uma. Além disso, mesmo que ele não salvasse Nico ou Robin, ela sobreviveria. Na história original, Robin foi libertada. Salvando pessoas? São mulheres. A expressão de Hancock azedou. Shin olhou para Hancock com surpresa. Será que esse é o sexto sentido de uma mulher? Ela realmente adivinhou. Você acertou. Estou aqui mesmo para salvar 2 mulheres. O rosto de Hancock mostrou uma pitada de desagrado, mas ela não disse nada, sentando-se silenciosamente ao lado de Shin. Shin e Hancock estavam sentados à beira-mar. Os fuzileiros navais ainda não haviam chegado. Shin não tinha pressa. Ele esperaria até que os fuzileiros chegassem. Quem é você? No momento em que Shin e Hancock olhavam para o mar, a voz de uma garotinha os fez desviar o olhar do mar distante. Olhando para a garotinha à sua frente, Shin se levantou, com o olhar fixo nela. Você é Nico Robin. Você me conhece? Robin deu alguns passos para trás, parecendo um pouco assustada. A vida de Nico Robin ali não era boa. Ou havia abandonado em Wara. Robin estava basicamente vivendo sob o teto de outra pessoa, somada à sua habilidade com Akuma no Mi, ela era odiada por muitos. Felizmente, o professor Clover e os estudiosos de Wara não a detestavam. Mas mesmo assim, sua vida ainda era muito miserável. Caso contrário, ela não estaria tão magra e desnutrida.
Acho que você poderia dizer isso. Shin olhou para Robin e disse com um sorriso. Era ele quem conhecia Robin, e Robin não o conhecia. Mas agora, eles podem ser considerados conhecidos. Copy System capítulo 476. Chamada do Buster na praia. Shin pegou uma besta marinha e estava assando. Era uma criatura marinha, um tipo de peixe, talvez, mas seu sabor era completamente diferente de peixe. Era bem grande, embora não tanto quanto um rei do mar. Mas essa coisa era deliciosa quando assada, melhor do que qualquer outra carne assada que Shin já tinha comido, e muito nutritiva. Talvez as pessoas do mundo de One Piece tivessem um físico tão bom porque comiam esse tipo de carne nutritiva. Robin também estava sentada ali, mas parecia um tanto reservada. Hancock olhava de vez em quando para Robin e depois se comparava a ela. Depois da comparação, Hancock se sentiu muito mais à vontade. Em todos os aspectos, Robin não se comparava a ela, ela não representava nenhuma ameaça. Está pronto? Coma. Shin entregou a carne assada para Hancock e Robin. Obrigado, Shin. Hancock beijou Shin na bochecha e então pegou a carne assada dele. Obrigado, Robin também disse a Shin em voz baixa. Traço. No meio da refeição, o olhar de Shin se voltou para o mar. Parecia que os fuzileiros navais haviam chegado. 10 navios de guerra se aproximavam a toda a velocidade, equipados com as melhores armas. Eram navios de guerra construídos em Água 7. Pouco tempo depois, os fuzileiros se aproximaram. Shin já conseguia ver Sakazuki Kuzan em pé nos navios. Sistema: se eu copiar a habilidade de uma Akuma no Mi, não haverá efeitos colaterais, certo? Shin perguntou ao sistema em sua mente. As frutas do diabo eram tesouros do mar. Embora pudessem conceder habilidades poderosas às pessoas, também tinham desvantagens, ou seja, fraqueza à água do mar e à pedra do mar. O contato com a água do mar ou com uma pedra do mar deixaria alguém completamente impotente. Qualquer um que comesse uma Akuma no Mi se tornaria um peso morto na água, rejeitado pelo mar. Mas mesmo assim, as frutas do diabo ainda eram extremamente preciosas. O valor de cada Akuma no Mi não seria inferior a 100 milhões de frutas. E isso apenas para frutas do Mi comuns. Se fosse uma Akuma no Mi poderosa do tipo Logia, ninguém a venderia nem por 100 bilhões de frutas. Embora algumas frutas do diabo Logia fossem relativamente inúteis, a maioria era bem poderosa. Por exemplo, as frutas do diabo dos 3 futuros almirantes eram todas as frutas do diabo do tipo Logia mais poderosas. Distraído, Shin queria saber se copiar a habilidade de uma Akuma no Mi também copiaria suas fraquezas. Não. Mestre, você está apenas copiando a habilidade da Akuma no Mi. Você não comeu a Akuma no Mi, então naturalmente não terá as fraquezas dela. O sistema respondeu a Shin. Se o mestre copiar ativamente os efeitos colaterais da Akuma no Mi, isso é outra questão. A boca de Shin se contraiu ao ouvir isso. Copiar ativamente os efeitos colaterais de uma Akuma no Mi? Só um idiota faria isso. Traço. Parece que o sistema ainda é confiável. Nesse caso, posso considerar copiar a habilidade de uma Akuma no Mi. Devo copiar a fruta de magma magma e a fruta de gelo gelo. Shin olhou para Sakazuki e Kuzan à distância. As duas Akumas no Mi estavam bem diante de seus olhos. Ele deveria copiá-los. Após hesitar por um momento, Shin balançou a cabeça. Provavelmente não há necessidade. Ele poderia usar a liberação de gelo, e seu poder era ainda maior que o fruto de gelo gelo de Kuzan. Quanto à fruta magma magma, desculpe, ele também podia usar liberação de lava. Então, a fruta magma magma também era inútil para ele. Se Borsalino estivesse aqui, Shin não se importaria de copiar a fruta glint glint. Comparado à fruta magma magma e à fruta gelo gelo, Shin preferia a fruta brilho brilho. A velocidade da fruta glint glint era imbatível. Havia também a fruta rumble rumble. A habilidade dessa fruta era bem forte, aclamada como a Akuma no Mi mais forte do tipo Logia. Em termos de poder destrutivo, provavelmente superava outras Akuma no Mi do tipo Logia. E em termos de velocidade, também não era lento. Também pode aumentar a habilidade de observação aqui. A fruta do rumble rumble estava em Skipper. Provavelmente Enel ainda não a tinha comido, mas mesmo que conseguisse encontrar a fruta do rumble rumble, Shin não a comeria. Ele não queria ganhar outra fraqueza.
Não seria melhor deixar outra pessoa comê-lo e depois copiar a capacidade da fruta? No máximo, consumiria apenas uma carta de replicação. Trocar uma carta de replicação por uma habilidade de Akuma no Mi sem efeitos colaterais não seria um bom negócio. Traço. É um navio de guerra da Marinha. O que eles estão fazendo aqui? Robin se levantou, olhando para os navios de guerra da Marinha e murmurando. Esta ilha está em perigo. Você quer voltar e avisar as pessoas dele? Shin virou a cabeça e perguntou a Robin. Robin assentiu e imediatamente correu para avisar as pessoas na ilha. Suspiro. Sem força, eles estudam coisas além de suas capacidades. Shin balançou a cabeça levemente. O povo de Wara era inocente. Eles eram realmente muito inocentes. Afinal, o desastre foi causado por aqueles estudiosos. Mas neste mundo, a fraqueza era um pecado. Se fosse Barba Branca quem estivesse estudando os poneglyphs, os fuzileiros navais o atacariam. Traço. Fogo. Sakazuki ordenou aos soldados da marinha. Espere, Sakazuki. Kuzan imediatamente deu um passo à frente para parar Sakazuki. O governo mundial quer eliminar esses acadêmicos. Os civis são inocentes, disse Kuzan a Sakazuki. Você entende o que é um booster call? Sakazuki olhou para Kuzan com uma expressão inexpressiva. Um booster call era um ataque indiscriminado a uma região. Ele só precisava executar a ordem. Se você tem algo a dizer, pode ir falar com o Sengoku. Não me impeça de cumprir minha missão. Sakazuki disse friamente para Kuzan. Kuzan franziu a testa para Sakazuki. Ele e Sakazuki sempre foram inimigos. Seus ideais conflitavam. Sakazuki era extremista demais. Como fuzileiro naval, ele era de fato um guerreiro de sangue de ferro. Mas seus métodos eram extremos e cruéis demais, ainda mais do que os dos piratas. Traço. Os fuzileiros navais vão bombardear esta ilha. Hancock olhou para Shin e perguntou. Shin assentiu e então olhou profundamente para Hancock. O que houve, Shin? Vendo Shin olhando para ela, Hancock perguntou a ele com alguma confusão. Hancock, você pode limpar as mãos antes de pegar minhas roupas? Shin apontou para as duas marcas de mãos gordurosas em suas roupas e disse a Hancock, exasperado. Desculpe, Shin. Hancock mostrou a língua, envergonhada. Ela não fizera aquilo de propósito, só não tinha percebido antes. Limpe a boca também. Você ainda tem gordura nela. Shin pegou um pedaço de papel e ajudou Hancock a limpar a boca. Então Shin olhou para os navios de guerra da marinha. Deveria lutar contra eles? Se realmente lutasse, se tornaria famoso neste mundo, e, depois de se tornar famoso, seu nome provavelmente deteria um grande número de piratas de pequeno porte. Ele não seria mais importunado por pessoas insignificantes. E hoje, ele definitivamente teria uma briga com eles. Ele tinha que salvar Robin e sua mãe, conflito com eles era certo. Copy System capítulo 477, Mãe e filha reunidas no navio. Após uma breve discussão, Sakazuki finalmente ordenou o bombardeio de Wara. Era uma ordem que nem mesmo Kuzan poderia se opor. Cerquem Wara completamente. Não deixem escapar nenhum ser vivo, nem mesmo uma formiga, ordenou Sakazuki. Embora ambos fossem vice-almirantes, Sakazuki claramente detinha mais autoridade. Não que ele tivesse mais poder, mas os outros fuzileiros navais tinham medo de Sakazuki, então não desobedeceriam às suas ordens. Bull. O fogo de canhão de 10 navios de guerra engolfou instantaneamente a ilha inteira, destruindo metade dele em um instante. Traço. Shin já havia levado Hancock e saído da praia, encontrando Robin. Embora Robin tenha sobrevivido na história original, quem sabia se a chegada dele mudaria seu destino, levando a sua infeliz morte aqui. Felizmente, Shin chegou a tempo. Caso contrário, Robin provavelmente teria sido morta pelas balas de canhão. Você está bem? Shin olhou para o tímido Robin, que tremia como uma pequena codorna. Robin tinha apenas 8 anos agora, não era a mulher intelectual que se tornaria. Ela ainda era muito jovem. Ao ver Shin, as lágrimas de Robin começaram a cair incontrolavelmente. Ela correu em sua direção. Embora tivesse acabado de conhecer Shin, sentiu uma sensação de segurança que nunca havia experimentado antes. Como um gatinho de rua, ela enterrou o rosto no peito dele e soluçou. Shin colocou a mão em sua cabeça, acariciando-a gentilmente.
As balas de canhão que se aproximavam eram repelidas pela força repulsiva de Shin, incapazes de chegar perto dele. Essas balas de canhão são bem poderosas, muito mais fortes que etiquetas explosivas, comentou Shin, observando o bombardeio. 1. Você pode, por favor, salvar os outros? Robin perguntou. Ah? Pelo que eu sei, você não teve uma vida boa aqui. E ainda quer que eu salve os outros. Shin olhou para Robin com surpresa. Além dos acadêmicos, parecia que ninguém gostava de Robin. Mesmo assim, ela ainda queria que Shin os salvasse. Professora Clover? Você pode salvar a professora e os outros. Ao ouvir o apelo de Robin, Shin balançou a cabeça. Não posso salvá-los. Mesmo que ele os salvasse desta vez, o que aconteceria? Eles ainda seriam caçados. A menos que Shin se tornasse o guarda-costas deles, o que, dada a sua personalidade, era impossível. Ele não tinha obrigação de salvá-los. Eles não vão embora de qualquer maneira, certo? Shin virou a cabeça e olhou para os estudiosos. Você tem razão, rapaz. Tenho um favor a lhe pedir. Espero que você possa levar Robin e ir embora, disse a professora Clover a Shin. Sermos destruídos junto com a árvore do conhecimento talvez seja o nosso destino. Com nossas identidades, aonde quer que formos, só traremos desastre. O professor Clover disse com uma ponta de tristeza. Saber demais significava que eles estavam condenados à morte. Mesmo que sobrevivessem, seriam caçados pelo governo mundial, o que envolveria ainda mais pessoas. Então, ele já havia decidido morrer. Em relação àquele período em branco da história, o professor Clover sabia de algo, mas não tinha a intenção de revelar. Ele estava prestes a morrer de qualquer maneira. Ele planejou levar esses segredos consigo para o túmulo. Professora Clover? Robin olhou para a professora Clover com os olhos marejados. Robin, viva uma vida forte, disse o professor Clover a Robin com um sorriso. Vamos. Shin olhou para o professor Clover. Sabia que o professor sabia muito, mas Shin não tinha a intenção de aprender nada com ele. Pegando as mãos de Hancock e Robin, ele deixou a árvore do conhecimento. Traço. Depois que Shin foi embora, a árvore do conhecimento, que registrava inúmeros conhecimentos e simbolizava a sabedoria, foi engolida pelas chamas. Os olhos de Robin estavam cheios de confusão. Ela havia perdido todo o rumo na vida. Vamos encontrar sua mãe, disse Shin para Robin. Minha mãe. Um brilho de luz brilhou nos olhos de Robin. Ela sabia que tinha uma mãe, mas tinha pouquíssimas lembranças dela. Quando Robin tinha 2 anos, Ouvia foi para o mar. Seja qual for o motivo, Ouvia era uma mãe irresponsável. O mundo de One Piece tinha pais irresponsáveis demais. Sim, sua mãe já retornou para esta ilha. Shin lançou seu haki de observação. Ele pôde sentir a aura do gigante jaguar de Saul. A aura de um gigante era diferente da de uma pessoa comum. O haki de observação de Shin conseguia capturá-la. E como Saul estava na ilha, isso significava que Ouvia definitivamente também havia retornado. Ouvia havia sido capturada por Saul, mas mais tarde Saul ajudou a retornar ao Ara. E Robin conseguiu escapar graças a Saul. Se não fosse por Saul, Kuzan talvez não tivesse sido misericordioso o suficiente para libertar Robin. Traço. Confiando em seu haki de observação, Shin encontrou Saul e também encontrou a mãe de Robin, Ouvia. Isso é um gigante. Shin olhou surpreso para o gigante à sua frente. Ele tinha pelo menos a 30 metros de altura. Aquela altura assustadora era impressionante. Barba Branca provavelmente também tinha sangue de gigante. Afinal, sua altura, mais de 7 metros, também era impressionante, além do alcance de um humano puro. Robin. Ouvia ficou atordoada quando viu Robin e perguntou a ela. Mãe. Robin perguntou timidamente. Embora não se lembrasse do próprio rosto, Robin sentia uma conexão através da linhagem. O reencontro entre mãe e filha foi particularmente tocante. Elas se abraçaram, como se tivessem infinitas coisas a dizer. Shin não tinha interesse em ouvir aquelas palavras tocantes. Ele pegou Hancock e caminhou até o lado. Naquele momento, Hancock ainda estava impressionado com o gigante. Traço. Depois de um tempo, Ouvia foi até Shin, curvou-se e disse agradecida, obrigada por salvar minha filha. Não precisa me agradecer, disse Shin calmamente. Posso te pedir um favor? Ouvia respirou fundo e perguntou a Shin suplicante.
Você quer me pedir para salvar Robin, certo? Shin sabia o que ouvia e queria perguntar antes mesmo que ela abrisse a boca. Sim. Eu sei que não posso escapar, mas Robin é inocente. Então, quero pedir que você me ajude a tirar Robin daqui. Ouvia curvou-se para Shin e disse. Quanto à própria Ouvia, ela não tinha a intenção de escapar com eles. Ela também sabia que o governo mundial não a deixaria ir. Ela também sentia que fora sua própria investigação dos poneglyphs que havia causado o desastre em Wara. Então, Ouvia decidiu ficar. Ela viveria e morreria com Wara. Copie System capítulo 478. Morte de Spandine, irmão mais velho. Você pode salvar a mãe? Robin perguntou a Shin. Ouvia pediu a Shin que salvasse Robin e a levasse embora, mas Robin não queria que nada acontecesse com sua mãe. Elas tinham acabado de se reencontrar. Robin. Ouvia abraçou Robin e balançou a cabeça levemente. Ela já estava preparada para morrer, não queria incomodar mais aquele homem. Shin e eles são tão lamentáveis. Hancock puxou a mão de Shin. Hancock não pediu a Shin para salvá-los, ela não queria dificultar as coisas para Shin. Mas, ao vê-los, ela realmente sentiu que eram lamentáveis e queria salvá-los. No entanto, Hancock não tinha forças, ela não podia ajudá-los de forma alguma. Meu propósito ao vir aqui era levar vocês dois embora, salvá-los. Shin finalmente falou. Ao ouvir as palavras de Shin, Robin ficou radiante. Ouvia, no entanto, não ficou nada feliz. Em vez disso, sua expressão mudou e ela olhou para Shin com cautela. Você é do governo mundial. E, você é bem vigilante, mulher. Mas um pouco ingrata. Se eu fosse do governo mundial, você ainda estaria viva. Shin zombou, sentindo-se um pouco irritado. Desculpe. Ao ouvir as palavras de Shin, Ouvia se desculpou. Relaxou um pouco. Se a outra parte realmente fosse do governo mundial, não parecia haver necessidade de esconder. Ela havia entendido errado antes, era muito sensível. Não precisa se desculpar. Grandão, você deveria pensar em como escapar. Shin olhou para ouvir e depois voltou seu olhar para o grandalhão, Saul. Embora Saul fosse uma boa pessoa, um dos poucos vice-almirantes com senso de justiça, Shin não tinha a intenção de levá-lo junto. O motivo era simples, o tamanho desse sujeito era grande demais, maior que um pequeno navio de guerra. Levá-lo seria inconveniente. Além disso, mesmo que Shin realmente quisesse levá-lo, ele não iria com Shin. Saul olhou para Shin confuso, sem entender o significado de suas palavras. Mas ele entendeu rapidamente. Podia sentir uma aura poderosa se aproximando não muito longe. Essa aura extremamente fria. Devia ser Kuzan. Saul olhou para Shin e os outros com uma expressão complicada e disse, vocês devem ir rápido. Se não forem agora, não conseguirão sair. Ele tinha um bom relacionamento com Kuzan, então Saul sabia muito bem o quão forte Kuzan era. Sua força era ridiculamente poderosa. Você não pode escapar. Spandine e Kuzan chegaram. Nesse momento, Spandine, ao ver Ouvia, soltou uma risada selvagem. Spandine era o comandante do CP-9 e também o pai de Spandão. Sua personalidade era igualmente desprezível. Saul, por que você traiu os fuzileiros navais? Kuzan olhou para Saul com um olhar gelado. Kuzan, os estudiosos desta ilha são todos inocentes. Eles são mesmo criminosos? Questionou Saul amigo. Kuzan abaixou a cabeça ligeiramente ao ouvir isso. Depois de um longo momento, Kuzan ergueu os olhos, com uma luz fria nos olhos. Kuzan também não aprovou esse booster call, mas não teve escolha. Agora Saul havia se tornado um criminoso da marinha, desobedecendo ao booster call e libertando secretamente a importante criminosa, Nico Ouvia. Kuzan não podia deixá-lo ir. É claro que, como amigo, Kuzan não o mataria. No máximo, o capturaria e o levaria de volta. Kuzan tinha até medo de que Sakazuki se envolvesse nessa questão. Com a personalidade de Sakazuki, se ele realmente interviesse, Saul não teria chance de sobreviver. Ele definitivamente não deixaria um traidor escapar. Vocês vão primeiro. Saul disse a Shin e aos outros. Ele queria conter Kuzan com suas próprias forças. É claro que Saul também sabia que não conseguiria conter Kuzan por muito tempo. A força de Kuzan era imensa. Era um gênio que até Zephyr elogiara. De fato, entre os três futuros almirantes, Kuzan era o mais jovem,
e seus pontos fortes provavelmente não eram muito diferentes. Embora na batalha futura pelo almirante da frota, Kuzan tenha sido derrotado por Sakazuki, Kuzan lutou ferozmente contra Sakazuki por 10 dias e 10 noites antes de ser derrotado. Naquela época, Sakazuki provavelmente também estava no limite. Acho que você é quem deveria ir embora agora. Se não for, o melhor resultado para você é ser trancado em Impel Down. Shin olhou para Saul e disse calmamente. Este era o melhor resultado. Ser capturado e sobreviver, trancado na grande prisão subaquática, Impel Down. E o pior resultado era ser morto na hora. Minoru Mutsuirazaka. Maior. Shin abriu um portão espacial com dezenas de metros de altura e então chutou Saul, mandando-o diretamente para dentro dele. Traço. Que tipo de habilidade de fruta é essa? Kuzan finalmente voltou seu olhar para Shin. Antes, Kuzan não havia prestado atenção em Shin. Ele pensava que ele era um cidadão, pois no corpo de Shin, Kuzan não sentia nenhuma aura de uma pessoa forte. Mas agora, só pelo fato de Shin conseguir transferir Saul instantaneamente, isso demonstrava que o outro lado não era fraco, e ele também precisava ser cauteloso. Não cauteloso com a força de Shin, mas cauteloso com a possibilidade de escaparem usando essa habilidade. Se eu dissesse que essa não é uma habilidade de Akuma no Mi, você acreditaria em mim? Shin perguntou, olhando para Kuzan. Kuzan não falou nada, mas era evidente que não acreditava. Porque neste mundo, somente Akuma no Mi poderiam dar às pessoas poderes tão especiais. Kuzan, você lida com aquele cara. Eu vou capturar todos eles, ordenou Spandini a Kuzan. Kuzan franziu a testa ao ouvir isso. Embora o status de Spandini fosse alto, ele não era qualificado para comandá-lo. Você está me dando nos nervos. Desapareça. Shin olhou para Spandini. Ele não nutria bons sentimentos nem por Spandini nem pelo filho. Uau! Para as pessoas de quem ele não gostava. Simplesmente elimine-as humanamente. No mundo de One Piece, não havia ninguém cuja força se comparasse à dele. Em outras palavras, Shin era invencível. Então, esse Spandini foi perfurado no coração por uma kunai que surgiu do nada, e sua vida foi extinta. Não olhe para Spandini como o comandante do CP9, mas Spandini chegou lá inteiramente por meio de conexões, assim como seu filho imprestável. Ele não tinha força alguma. Além disso, mesmo que tivesse força, ele não conseguiria desviar da kunai de Shin. Nem mesmo Kuzan conseguia ver a trajetória da kunai que Shin lançou, muito menos Spandini. Copy System Capítulo 479, Shin vs Aokiji. Copiando os 6 poderes depois que Shin matou Spandini, Kuzan finalmente reagiu, seu olhar gradualmente se tornando gelado. Embora Kuzan desprezasse Spandini e até o achasse irritante, isso não significava que ele toleraria que ele fosse morto. Spandini serviu ao governo mundial. Sua morte causaria sérios problemas. Os 5 anciões certamente os responsabilizariam, e até Sengoku seria repreendido. O próprio Kuzan, sem dúvida, seria punido. Deu para perceber que você também não era fã daquele cara. Eu te fiz um favor, não foi? Shin perguntou a Kuzan com um sorriso. Kuzan olhou para Shin e soltou 5 lanças de gelo de sua mão, enviando-as em direção a Shin. Direto para a violência, não é? Shin bloqueou casualmente as 5 lanças de gelo sem nem mesmo se mover. Ele havia usado o Shinra Tensei. A força repulsiva invisível era impossível de ver, então Kuzan naturalmente não conseguia ver como Shin havia bloqueado o ataque. Se você quer sair daqui inteiro, suma agora. Caso contrário, terá que enfrentar as consequências, disse Shin friamente a Kuzan. Kuzan estreitou os olhos. Traço. Os olhos de Ouvir se encheram de tensão. Ela ouvira falar da reputação de Kuzan. Ultimamente, os nomes de Kuzan, Sakazuki e Borsalino vinham ecoando em alto e bom som. Os fuzileiros navais provavelmente estavam abrindo caminho para sua promoção a almirante. Ouvi olhou para Shin, imaginando se ele conseguiria derrotar Kuzan. Mas, naquele momento, só podiam contar com Shin. Traço. Sistema. Use uma carta de replicação avançada para copiar os 6 poderes. Shin disse ao sistema. Shin estimou que um cartão de replicação avançada não poderia copiar a fruta gelo-gelo, mas deveria ser capaz de copiar os 6 poderes. Embora Kuzan nunca tivesse demonstrado os 6 poderes, Shin não acreditava que não pudesse usá-los.
Era uma habilidade fundamental para os fuzileiros navais. Qualquer fuzileiro naval que estivesse sendo seriamente treinado aprenderia os 6 poderes. Não se deixe enganar por ser uma habilidade fundamental. Os 6 poderes não eram fracos, especialmente com seu alto potencial de crescimento. Mestre, você não tem nenhuma carta de replicação avançada. A resposta do sistema foi bastante constrangedora para Shin. Sem cartas de replicação avançada, sério? Ele verificou o painel do sistema. Tinha apenas 8 cartas de replicação comum e 3 cartas de replicação divina. Nenhuma carta avançada. Sistema, sintetize uma carta de replicação avançada. 5 cartas de replicação comuns podiam ser sintetizadas em uma carta de replicação avançada. Shin então usou esta carta para copiar com sucesso os 6 poderes. Era um conjunto muito avançado de técnicas físicas. Shin sentiu que copiá-las era a escolha certa, e esse conjunto de técnicas também lhe foi útil. Quanto mais forte o usuário, maior o poder liberado. Nas mãos de Shin, o poder dos 6 poderes havia atingido um nível inimaginável. Traço. Nada de ataque surpresa. Você é um fuzileiro naval, tem um pouco de decência. Shin bloqueou o soco de Kuzan e o questionou, irritado. No entanto, olhando para Kuzan, Shin sentiu-se um pouco irritado. O motivo era que a altura de Kuzan era simplesmente alta demais. Esse cara tinha quase 3 metros de altura. E a altura de Shin era de apenas 1,9 metro. A diferença era bem grande. E a altura de Kuzan nem era considerada alta no mundo de One Piece. Exceto pelos gigantes, as pessoas do mundo de One Piece eram ridiculamente altas. Basicamente, não havia pessoas baixas. Shin, com sua altura, provavelmente era considerado bem baixo, o que rebaixava a média. Kuzan olhou para Shin, que havia bloqueado seu ataque sem corar ou ofegar, sem sequer dar um único passo, e sua expressão ficou séria. Agora Kuzan realmente considerava Shin um oponente do mesmo nível, não, até mais forte que ele. Vai, Shin! Hancock gritou para Shin. Shin sorriu com incentivo dela e então sussurrou, faça a barba. Os 6 poderes foram divididos em barbear, chute de tempestade, corpo de ferro, mohawk, arte em papel e pistola de dedo. E chave era uma técnica de movimento. Em um instante, 0,36 segundos, alguém pisou no chão de forma contínua e rápida dezenas de vezes para gerar uma força repulsiva e explosiva para movimento em alta velocidade. Contando com poder explosivo para conseguir movimento instantâneo, Shin apareceu atrás de Kuzan em um instante. Pistola de dedo. Seu dedo perfurou instantaneamente o corpo de Kuzan. No entanto, quando o perigo se aproximou, Kuzan imediatamente usou sua elementalização. Seu corpo se transformou em gelo. Embora estilhaçado por Shin, não foi problema. Esqueci. Para lidar com um usuário de Akuma no Mi Logia, você tem que usar o Aki do armamento. Shin deu um tapa na testa. Ele realmente tinha se esquecido disso. A elementalização das frutas do Diabologia era uma habilidade extremamente poderosa para salvar vidas. Mesmo que pudesse ser atingida pelo Aki do armamento, ainda era muito útil em batalha. Se você encontrasse um oponente que não conhecesse o Aki do armamento, você seria basicamente imbatível. Imbatível, mas não completamente invencível. Por exemplo, o Gela de Aokiji, se ele encontrasse um usuário da fruta calor-calor, mesmo com o Aki do armamento, Kuzan não teria vida fácil. Traço. Como você conhece os 6 poderes? Kuzan franziu a testa e questionou Shin. Você acha que seus 6 poderes não vazaram? Shin zombou. O limite para aprender os 6 poderes não era alto, então o livro vazou. Mas piratas comuns certamente não conseguiriam obtê-lo. Kuzan não disse nada. A crise de quase morte fez com que a vigilância de Kuzan em relação a Shin atingisse o seu ápice. Shin, olhe para o céu. Hancock gritou ansiosamente para Shin. Shin já havia notado. Incontáveis bolas de fogo, ou melhor, bolas de magma, em forma de punhos, caíam do céu. Como meteoros vindos do espaço, no momento em que entraram em contato com a Terra, o solo tremeu e as montanhas balançaram. O magma derreteu um enorme e profundo poço no solo, com magma fluindo para dentro. E a floresta também foi incendiada, um mar de fogo queimando. Sakazuki enlouqueceu. Shin não pôde deixar de dizer. Este foi o movimento definitivo de Sakazuki, vulcão meteoro.
O atual Sakazuki também deveria ter a força de um almirante. Só lhe faltavam os méritos para ser promovido a almirante, e um almirante era um combatente de alto nível no mundo de One Piece. Um imperador poderia derrotar um almirante. 1 contra 1, havia uma chance de vitória. Mas se 2 almirantes lutassem contra um imperador, o imperador não teria a menor chance. Então não pense que os almirantes do mundo de One Piece são fracos. A força de um almirante é de altíssima qualidade. No mundo de Naruto, eles deveriam ter a força de um Super Kage. Se você removesse o nível dos 6 caminhos, a força de combate do mundo de Naruto provavelmente não seria tão forte quanto a do mundo de One Piece. Olhando para os punhos de magma que se aproximavam, Shin usou força repulsiva para empurrá-los para longe. Embora Shin não tivesse medo de ataques tão simples, Hancock e os outros estavam ali. Copie System capítulo 480, deixando o Ara. O leilão vamos. Shin disse para Hancock, ouvi Robin. Quanto a Kuzan, que estava bloqueando Shin, ele já estava caído. Quando Shin quis ir embora, tentou impedi-lo e foi derrubado por um único soco de Shin, com vários ossos quebrados. Kuzan já estava inconsciente. Quanto a ser tragicamente morto pelo vulcão meteoro mais tarde, isso dependeria da sua sorte. Shin não tinha a intenção de encontrar Sakazuki e os outros, ele não estava interessado neles. Então, usando Yomotsu Irazaka, ele deixou o Ara diretamente e retornou ao arquipélago de Sabaody. Este não é o arquipélago de Sabaody? Hancock não pôde deixar de dizer, vendo as bolhas familiares. Sim, este é o arquipélago de Sabaody. Shin assentiu. Ouvi olhou para Shin, incrédula. Do East Blue e ao arquipélago de Sabaody em um instante. Isso é uma fruta espacial? Ouvia suspeitou que fosse uma Akuma no Mi do tipo espacial. Caso contrário, seria impossível viajar uma distância tão longa do East Blue e até o arquipélago de Sabaody. Se Shin soubesse o que Ouvia estava pensando, ele riria. Ele jamais comeria uma Akuma no Mi. Não que Shin achasse as Akuma no Mi fracas demais e as menosprezasse. Na verdade, havia algumas Akuma no Mi particularmente poderosas. Mas as desvantagens das frutas do diabo eram grandes demais. A fraqueza à água do mar e a pedra do mar, criar uma fraqueza para si mesmo do nada, esse não era o estilo de Shin. E as frutas do diabo não tinham medo apenas da água do mar. Mesmo se submersas em água doce por mais da metade do corpo, elas ficariam fracas. O que você ganhou, você também perdeu algo. Shin não queria perder o prazer de tomar banho no futuro. O que você queria dizer? Shin perguntou a Ouvia. Como Shin viu a expressão hesitante no rosto de Ouvia, ele imaginou que Ouvia devia ter algo a lhe dizer agora. Minha identidade pode te trazer problemas. Me desculpe, disse Ouvia a Shin com um pouco de culpa. Desta vez, salvá-la e a filha enfureceu o governo mundial. Problemas? Não existe isso, disse Shin calmamente. Se me permite perguntar, você tem algum problema comigo? Ouvia perguntou a Shin, sensível. Sim. Você é uma mãe irresponsável. Não tenho uma boa impressão de você. Shin admitiu francamente. Se não fosse pela missão do sistema, Shin provavelmente não estaria disposto a salvar Ouvia. Certo, falando da missão do sistema, Shin esqueceu de verificar sua recompensa de missão. Sistema, cadê a recompensa da minha missão? Por que você não me avisou? O mestre não me disse para não te avisar. A recompensa da missão já te foi dada. O sistema respondeu a Shin com alguma queixa. Shin deu um tapa na testa. Parecia que ele já tinha dito isso antes, mas agora havia esquecido seletivamente. Vendo que ele realmente havia recebido outra carta de replicação divina, Shin relaxou e seu humor melhorou significativamente. Ele não sentia mais tanta repulsa por Ouvia. Ouvia, no entanto, estava perdida em culpa por causa das palavras de Shin. Ela realmente não era uma mãe qualificada. Principalmente ao ver Robin tão magro e fraco, o coração de Ouvia doeu ainda mais. Vamos lá. Vamos à casa de leilões. Shin interrompeu a autorrecriminação de Ouvia e disse a eles. Esta era a área 1, um local dedicado ao tráfico de pessoas e leilões. Shin sabia que havia um leilão recentemente. Ele soube disso por Shaki. Shin queria ir ver o que estava sendo leiloado. Será que podemos ir a um leilão? Com nossas identidades? Ouvia não conseguiu evitar de perguntar a Shin.
Você não entende nossa situação agora. Somos inimigos do governo mundial. Como você pode ser tão despreocupado? Se você está com medo, pode ir embora. Shin virou a cabeça e disse para Ouvia. Agora que ele tinha a carta de replicação divina, não importava se Ouvia fosse embora. Shin não se importava se ela fosse embora. Mãe, por favor, não vá. Robin puxou a mão de Ouvia. Ouvia sorriu ironicamente e assentiu levemente. Se ela fosse embora, o que aconteceria com Robin? Levaria Robin com ela? Impossível. Ela era muito perigosa agora. Se levasse Robin consigo, provavelmente seria uma sentença de morte, e deixaria Robin com Shin, enquanto ela fosse embora sozinha. Ouvia estava relutante em deixar Robin. Shin não sabia o que Ouvia estava pensando. Se ela fosse embora ou não, era tudo a mesma coisa. Ao entrarem na casa de leilões, eles precisavam de um convite. Mas como Genjutsu de Shin, qual a necessidade de um convite? Você deve reconhecer as frutas do diabo, certo? Shin perguntou a Ouvia. Shin também tinha visto algumas enciclopédias de Akuma no Mi, na Amazon Lily. Mas as enciclopédias estavam incompletas, ele tinha aprendido muito pouco. Mas agora havia uma grande estudiosa ali. Shin achava que essa mulher, Ouvia, deveria saber muito sobre Akuma no Mi, embora Ouvia estudasse principalmente história. Para estudar história, era necessário estudar outros aspectos. Contanto que não seja uma Akuma no Mi muito rara, eu conseguiria reconhecê-la. Ouvia não disse isso de forma tão categórica, mas ela conseguia reconhecer a maioria das Akuma no Mi. Tudo bem. Então, se alguma Akuma no Mi poderosa aparecer no leilão, você pode me avisar, disse Shin para Ouvia. Embora ele não achasse que nenhuma Akuma no Mi de nível divino apareceria no leilão, e se alguma aparecesse? Tudo bem. Ouvia assentiu. Shin era o salvador dela e da filha. Contanto que o pedido não fosse muito ultrajante, Ouvia poderia concordar. Eles se sentaram em um canto e observaram alguns nobres entrando, um após o outro. No entanto, este leilão não contou com os maiores nobres do mundo de One Piece, os dragões celestiais. Eles eram chamados de nobres, mas aos olhos de Shin, os dragões celestiais eram apenas escória. Ele não sabia como aqueles tolos, os dragões celestiais, controlavam o mundo. Ele também não sabia que tipo de trunfos os dragões celestiais tinham. Quem era aquele dragão celestial, Imu? Shin estava bastante curioso sobre essas coisas, mas não planejava investigar agora. Tinha bastante tempo. Não sabia quantos anos ficaria ali. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.